Vejamos então como fazer uma rotação. Tá? Então, vamos começar com uma rotação de eixos com o propósito de mudar a equação geral da cônica para uma forma reduzida, onde a gente vai conseguir interpretar qual é o tipo de cônica. Então, vamos convencionar o seguinte, que a gente vai fazer uma rotação de 90 graus no sentido horário. Tá? Então, a rotação vai ser para lá e ele vai estar entre 0 e 90 graus. Já vamos ver por quê. Antes de escrever a rotação, deixa eu examinar aqui com vocês como que a gente faz a decomposição de um vetor num eixo. Né? Então, se eu pegar um vetor aqui, se eu pegar um vetor V, por exemplo, nessa posição, eu posso escrever as componentes dele assim. Ao longo do eixo x, eu posso escrever essa coordenada x como sendo x igual ao módulo de v vezes o cosseno do ângulo. Né? Então, aqui tem um ângulo θ e eu estou, então, calculando esse lado aqui para esse. Então, eu fico com o cosseno de θ. De maneira análoga, aqui, esse tamanho aqui é o seno. Né? Eu pego o tamanho de v e multiplico pelo seno de θ. Essa é a coordenada y. Muito bem. E se o vetor estiver aqui no segundo quadrante, como é que fica as componentes? Então, na coordenada y, agora eu tenho, depois de uma rotação de um ângulo θ aqui em relação à vertical, eu tenho que esse vetor aqui tem a coordenada y igual ao módulo vezes o cosseno de θ. E a coordenada x aqui, porque ela está apontando para lá, oposto ao sentido positivo, ela vai dar menos o módulo do vetor vezes o seno de θ. O comprimento aqui é módulo de u vezes seno de θ. Mas eu quero com sinal de menos para expressar que o ponto está para cá, está à esquerda da origem aqui. Muito bem. E o que acontece então com a rotação? O que a gente vai fazer é introduzir novos eixos, que vão ser chamados aqui de x' e y'. Tá? Para gerar esses eixos x' e y', eu vou escolher uma base de vetores f1 e f2 de módulo unitário. Tá certo? Então, f1, módulo de f1 vale 1, assim como o módulo de f2, são vetores unitários, só que eles estão virados de um ângulo θ no sentido anti-horário em relação ao eixo x e ao eixo y. Tá? Então, as coordenadas estão com uma rotação de ângulo θ. Vamos escrever quem é o vetor f1 em termos das componentes de E1 e E2. Né? Então, basicamente, eu quero as coordenadas desse vetor aqui nas coordenadas x, y. Mas isso é simples, é o que a conta que a gente acabou de fazer ali em cima. O vetor f1 tem coordenada x igual a cosseno de θ e em y, seno de θ. Quando eu vou aqui para o vetor f2, então esse vetor decompõe aqui em cosseno, que é um ângulo θ. Então aqui vai dar, nessa direção vai dar cosseno de θ, e nessa direção aqui vai dar negativo, porque ele está no eixo negativo aqui, então vai dar menos seno de θ, está aqui. Okay? Então é assim que a gente escreve f1 e f2 em termos da base E1 e E2 do eixo XY original. Muito bem. Vamos organizar, então, a mudança de variável assim. Suponha que eu tenha um ponto no plano, um ponto P, e que esse ponto P tenha coordenadas x' e y' quando escritos em referência a esse sistema aqui. Tá? E eu gostaria de saber como escrever isso, as coordenadas x, y do ponto P. Tá certo? Então, eu gostaria de saber como escrever ponto P agora com coordenadas x e y.
Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Partindo dessa definição aqui, que o ponto P tem essas coordenadas, eu escrevo aqui, olha, OP, então é o vetor que sai da origem e tem, faz essa combinação linear aqui de F1 e F2. F1 e F2 são a base para o sistema linha aqui, né? Portanto, eu posso escrever F1 e F2 como combinação linear de E1 e E2, como eu já havia escrito antes. Certo? Eu sei escrever F1 e F2 como combinação linear de E1 e E2. Foi o que eu escrevi aqui. Agora eu multiplico, ok? Faço a multiplicação aqui e organizo de tal forma que o coeficiente de E1, que está aqui, ok? Fica esse daqui o coeficiente de E1, e esse daqui fica o coeficiente de E2. Tá? Esse é o coeficiente de E2. E assim, eu posso dizer o seguinte, que a coordenada do ponto P, no sistema original, xy, tá? Tem a seguinte coordenada. Essa daqui é a coordenada x, e essa daqui é a coordenada y. Ok, então eu tenho essa relação aqui, ó, x é relacionado a x' e y' e y também, de acordo com essas fórmulas aqui, tá? Muito bem. Aqui eu apenas reescrevi essas duas equações numa forma matricial. É muito útil essa forma matricial. Por quê? Porque como aqui eu tenho essa matriz, eu posso calcular a inversa dessa matriz. E a inversa dessa matriz é muito simples. É a transposta dela. Quando a gente tem uma matriz de rotação, a gente consegue mostrar que a inversa dela é a transposta. Okay? Então, eu transpus o que era linha aqui, virou coluna, o que era linha aqui, virou coluna aqui. E o engraçado é que é como se eu tivesse trocado esse sinal de lugar, tirado daqui e colocado aqui. Tá? Parece o mesmo resultado, parece que foi esse o truque que eu fiz, mas não, do ponto de vista matemático a gente sabe que o resultado geral é o seguinte, de uma matriz de rotação, a inversa dela é a transposta. Tá? Essa daqui a gente chama de rotação no ângulo, de rotação no sentido anti-horário por um ângulo θ. Tá? Esse é o nome que a gente dá para essa matriz aqui. Okay? Essa daqui é a rotação no sentido horário. Aqui, anti-horário. Tá? Muito bem. Então, resumindo aqui, só para dizer que essa é uma observação importante que a gente usa em muitos lugares. A gente tem um par de mudanças de variáveis aqui, mudanças de variáveis de x. Eu posso escrever x' e y' e ao contrário, xy em termos de x' e y'. Posso passar de uma variável para outra como eu quiser, sendo que essa daqui é a matriz de rotação de um ângulo θ, no sentido anti-horário, e essa daqui é uma matriz de rotação no sentido horário. Tá? Ângulo θ, mas no sentido horário. É que nem por um sinal de menos aqui no θ. Ok? Vamos agora à substituição. Eu quero substituir isso daqui na equação geral da cônica. E nessa equação geral, ela vai mudar, os coeficientes vão ficar todos diferentes. E eu vou tentar zerar o termo misto, que vai aparecer com x', y'. Tá? É claro que se o b aqui do termo misto já for zero, eu não preciso fazer nada. Por isso que eu vou supor que esse b, na hora de começar a fazer a conta, eu vou supor que esse b é diferente de zero. Ao fazer essa substituição, vão haver muitos termos. Tá? Eu primeiro vou introduzir uma notação aqui para encurtar as letras, ficar mais curto. Eu vou chamar de C de cosseno e S de seno de θ, de tal forma que a mudança de variável fica assim. A gente pode reescrever assim. Tá? Outra coisa, eu vou calcular somente
esses termos aqui primeiro. Tá? Separadamente eu vou calcular esses termos, como é que ficam isso. Então, primeiro vai ser x², que é elevar isso aqui ao quadrado. Tem y², que é elevar isso daqui ao quadrado. Mas tem também o termo misto, onde eu faço x vezes y. Tá? Abrindo as contas, chega-se nessas expressões aqui. Para x², y vezes x e y ao quadrado. Tá? Então, tem todos esses termos aqui. O que eu quero? Na hora que eu fizer essa substituição, eu quero fazer de tal forma que, ao abrir essa conta aqui, ao coletar os termos aqui, os termos que tem x' e y' têm coeficiente 0. Tá? Então, olha só. Ao multiplicar aqui por A, esse daqui por B, esse daqui por C, tá? Então, multiplicando tudo por A, B e C, eu vou coletar os termos que tem x vezes y aqui. Ok? Vão ter outros termos também, mas esse x vezes y é o que eu quero fazer desaparecer. Tá? E eu quero fazer desaparecer para que eu chegue na forma reduzida, na forma mais parecida com a forma reduzida da cônica. Então está aqui, olha. Ao fazer essa conta, né, multiplico A aqui, B aqui, certo? E C aqui, e eu coleto os termos, eu vejo o seguinte, que quem multiplica x vezes y é essa expressão aqui. Tá? Essa expressão é que vai multiplicar x vezes y. E essa expressão que a gente quer zerar com uma escolha apropriada do ângulo θ. Okay? Então, como que vai ser a escolha de θ? Queremos escolher θ de tal forma que essa expressão valha 0. Aqui eu reescrevi ela de uma forma um pouco mais compacta, onde eu fatorei aqui, olha, tem C vezes S, eu escrevi aqui na frente. Tá? Então, juntei esses daqui com esses daqui nesse termo. E aqui eu juntei nesse termo aqui. Acontece que essa forma é muito boa para usar trigonometria. Okay? Vamos usar algumas identidades trigonométricas para melhorar essa expressão aqui. A identidade é a seguinte. A gente nota que seno de 2θ é a mesma coisa que 2 vezes seno θ vezes cosseno θ. Então, isso é uma identidade trigonométrica que para a gente aqui traduz como 2 vezes CS. Exatamente o que está aqui. 2 vezes CS. E o cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que é exatamente a expressão que aparece aqui. Portanto, ignorando momentaneamente essa expressão aqui, o que a gente tem é que a expressão lá em cima é, na verdade, b vezes cosseno de 2θ, e eu passo esse cara para cá. Tá? Então, vai ficar assim, A menos C seno de 2θ. Ok? Então, dessa equação, tem muitas soluções para ela. Tá? Mas a gente quer o ângulo θ numa faixa. E nessa faixa só vai ter uma. O que a gente quer é o ângulo θ variando de 0 a 90 graus. Tá? Entre 0 e 90, com θ entre 0 e 90, 2θ está entre 0 e 180. Isso quer dizer que o seno é um número positivo. Tá? Portanto, para essas duas coisas serem iguais aqui e aqui, eu preciso escolher este daqui com o sinal apropriado para que essas duas coisas possam ser iguais. Se isso daqui for negativo e esse daqui for negativo, então eu tenho que escolher esse daqui positivo. Se esse daqui for negativo e esse daqui positivo, o sinal está trocado, então eu tenho que trocar o sinal aqui. Esse daqui tem que ser negativo. Tá? Então, quem tem que ajustar o sinal da expressão é esse. É o cosseno de 2θ. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui da equação, queremos o θ nessa faixa, 2θ nessa faixa aqui. O seno de θ é sempre positivo.
E o cosseno de θ é que pode ter sinal. Tá? Então ele vai ter que ter o sinal igual ao sinal desse dividido por esse. Ok? Se eles tiverem sinais iguais, cosseno é positivo. Se eles tiverem sinais diferentes, então o cosseno é negativo. Não tem problema dividir por b, porque a gente sabe que b é diferente de zero, senão a gente não precisava nem estar fazendo essa conta. E aí, como que a gente resolve a equação? Assim, a gente escolhe seno de 2θ, né? Tudo bem, isso daqui vai estar associado a um valor de θ, ok? Mas o seno de 2θ vai ser módulo de b dividido por h, onde h é essa expressão aqui embaixo. Ok? H é a raiz quadrada de b ao quadrado mais a menos c ao quadrado. Por que eu escolho esse h? Para que dê exatamente um par seno e cosseno. Tá? Então, o seno é escolhido assim e o cosseno é escolhido assim. Ele é o módulo de a menos c dividido por h. E aqui vai o sinal apropriado. Tá? Essa função aqui, sin, é usada, normalmente a gente escreve em inglês. Tá? Ela quer dizer o sinal disso daqui. Então, isso daqui ou é mais 1 ou menos 1. Isso aqui pode ser mais ou menos. Qual sinal vai ser? O mesmo sinal que tiver essa conta aqui. Tá? Muito bem. Então, nessa forma de escolher seno e cosseno, a gente tem de fato um par e a gente tem um ângulo θ aqui, um ângulo θ para os dois. Tá? É só notar aqui, se eu fizer seno ao quadrado aqui e cosseno ao quadrado aqui, ok? Isso vai dar, e somar, isso vai dar 1. Né? Porque eu elevo b ao quadrado, aqui eu elevo, esse daqui é um sinal, vai dar mais, então eu levo esse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado. E tudo vai ser dividido por h ao quadrado, que é isso daqui. Então o resultado vai dar 1. Então esse é um par seno e cosseno que resolve a equação. Tá? Muito bem, então essa equação está resolvida. Vamos em frente aqui. Se você quiser saber o valor de θ, veja que eu falei quem é o seno e o cosseno de 2θ. Mas se você quiser saber o valor de θ, basta usar essa expressão aqui do cosseno, né? Então, e usar a função arquicosseno. Vai dar um valor aqui, vai dar um valor que está entre menos 1 e 1. Tá? E a esse valor aqui corresponde um valor de 2θ, a gente usa a função arquicosseno para descobrir quem aqui é 2θ. Né? Usa arquicosseno disso tudo aqui e descobre quem é 2θ. E aí, se você quiser dividir por θ, é só dividir por 2. Se você quiser descobrir θ, é só dividir por 2 e está calculado. Muito bem. Então, agora a gente já sabe eliminar o termo x', y'. Tá? Então, a gente sabe o procedimento. Quando a gente fizer a mudança de variável, o coeficiente de x' e y' vai desaparecer, vai ser zero. Tá? Então, a gente escolheu para que essas coisas funcionem. Aí resta apenas, depois de muitas contas, tá? Calcular os outros coeficientes. Ok? Para eu calcular os outros coeficientes, eu preciso saber quem é o valor de seno e cosseno de θ, que entram na expressão. Então, eu preciso saber o valor de c e s. Tá? Isso não é difícil se a gente usar esse par de igualdades trigonométricas, de identidades trigonométricas aqui. Lembrar que o cosseno de 2θ pode ser escrito como 2 cosseno de θ ao quadrado menos 1. E o cosseno de 2θ já foi calculado aqui. Tá? Já sabemos quanto vale. Portanto, eu posso calcular quem que é o cosseno de θ ao quadrado, isolando esse daqui. Então, está aqui a fórmula. Né? Então, se esse daqui é o c quadrado, eu tenho 2c quadrado menos 1, igual a essa expressão aqui. E daqui eu calculo quem é c.
na hora de calcular a raiz, como esse aqui está ao quadrado, pode haver uma dúvida se o sinal aqui do C deve ser positivo ou negativo. Pegue o sinal positivo de C. Por quê? Porque é cosseno de θ, e o θ está entre 0 e 90 graus. Portanto, o cosseno de θ é positivo. Tá? Ok? Então, aqui ele certamente é positivo. Então, o sinal, na hora de tirar a raiz e escolher o sinal de C, a gente quer o sinal positivo. O sinal de S também. S maior que 0. Ok? E aí você pode tirar pela relação fundamental da trigonometria. Muito bem, então temos C, S, e aí só falta os coeficientes mesmo. Tá? Então, se a gente voltar agora, vamos voltar à expressão original, essa daqui, que é a equação geral, está na equação geral da cônica, e eu vou substituir isso e isso com os valores de C e S que eu acabei de obter. Certo? Ao fazer as contas, vamos reagrupar tudo, substituímos isso tudo aqui, tá? Todos os x, todos os y, abre as contas, coleta os termos, etc, etc. Você vai chegar numa grande expressão que envolve x' ao quadrado, x', y', y' ao quadrado, x', y' e uma constante. Acontece que a gente escolheu C e S de forma apropriada para que esse daqui valha 0. Tá? Então, esse termo aqui vai desaparecer. Mas vão aparecer novos coeficientes aqui, em todos os lugares. Tá? Aqui, D'. Então, o que eu tenho é essa coleção de fórmulas aqui para calcular os coeficientes. Né? Então, os novos coeficientes são dados por essas fórmulas aqui. Tá? Muito bem. Então, o segredo é obter o C e S, que é o cosseno de θ e o seno de θ, e a partir disso daqui, obter essas fórmulas e obter os coeficientes nas novas coordenadas com a rotação. Vamos ver um exemplo. Tá? Em seguida, vamos ver um exemplo de como aplicar isso. A gente vai chegar na forma reduzida da cônica. Então, vamos ver um exemplo de como eliminar o termo misto. Vamos supor que a gente tenha essa equação geral e aqui a gente queira saber a equação de que tipo de curva é essa daqui. Tá? Então, vamos fazer uma mudança de variável e obter uma equação onde não tem esse termo misto aqui, onde vai ficar fácil reconhecer qual é o tipo de cônica que a gente tem. Tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos trabalhar com as fórmulas, onde a gente vai usar, esse aqui é o valor de A é 9, B é menos 24, C é 16. Tá? E a gente vai usar então o formulário aqui, lembrando então que o seno de θ é módulo de B sobre H, e importante aqui, ó, o cosseno de 2θ é essa expressão aqui, essa daqui que a gente vai usar primeiro. E o H, é claro, né? Vamos calcular quem é H e tudo mais. Então, vamos lá. Então, A menos C vai dar menos 7. H é B ao quadrado mais essa diferença aqui, esse daqui é o quadrado. Tá? Raiz quadrada de tudo. Isso daqui, então, deu 25. Vamos em frente aqui. Cosseno, então, cosseno de 2θ vai ser, vamos usar essa expressão aqui, certo? Calculei H é 25. Diferença de C menos A menos C é menos 7, mas eu vou precisar dela em módulo, aqui. E eu vou precisar do sinal dessa diferença, dessa divisão, né? Sinal, mas o sinal é esse daqui, que é sinal negativo, com sinal negativo aqui. Então,
a divisão é um sinal positivo, ok? Então, esse sinal aqui vai ser mais, tá? Resultado, esse daqui. Esse é o cosseno de 2θ. Muito bem. Então, vamos continuar para calcular quanto que é o cosseno de θ agora, né? Que é o C da fórmula. Então, o cosseno de 2θ eu tenho aqui 7 sobre 25. Tá? E eu conheço, então, essa expressão aqui vem da identidade trigonométrica do arco duplo do cosseno. O cosseno de 2θ pode ser escrito assim. Então, isolei aqui esse daqui, ó, cosseno de θ ao quadrado vai ser meio dessa expressão aqui, do cosseno que era o cosseno de 2θ, mais 1, certo? Fazendo as contas, chega-se nisso daqui, olha. 16 sobre 25, tá? Muito bem. Então, quem que é o cosseno? Quem que é a constante que eu vou precisar para a rotação? É a raiz quadrada disso daqui. Então, eu vou precisar de 4/5. Tá? Lembrando que o sinal é positivo. A gente sempre, na hora de tirar esse quadrado aqui, a gente escolhe o sinal positivo, porque o ângulo está entre 0 e 90. O seno correspondente vem dessa expressão aqui, né, que é a relação fundamental da trigonometria. Então, seno ao quadrado vai dar 1 menos essa expressão aqui, que é o cosseno ao quadrado, né, que é isso daqui que está dentro da raiz, que vai dar 9 sobre 25. Tira a raiz quadrada para descobrir que é um S, 3/5. Também escolhemos positivo. Então, está aqui. A gente vai fazer a seguinte mudança de variável. Descobrimos qual mudança de variável a gente quer. Queremos essa mudança aqui para a variável x' e y', onde a constante c é isso e essa é a constante s. Tá? Então, correspondem ao cosseno de θ e seno de θ. Vamos em frente aqui. Vamos calcular os coeficientes usando as fórmulas. Então, esse pedaço aqui são fórmulas que vieram ali de cima. Tá? Os novos coeficientes nas variáveis novas são essas daqui, olha. Né? Então, são dados por essa expressão aqui. Esses daqui são os valores de A, B, C, D, E e F originais. Então, eu vou substituir e fazer a conta. Quanto vale A? A linha. Né? Então, a linha é o valor de A aqui, 9, o valor de C ao quadrado, que é 4/5. Né? Aqui B está aqui, C vezes S, o cosseno vezes o seno aqui, e assim por diante. Substitui C e aqui seno ao quadrado. Tá? Fazendo essa conta aqui, descobrimos que esse daqui dá 0. Okay? Coincidiu do A ser 0 também. Note que na conta a gente escolheu para que B fosse 0 e a gente obteve, por coincidência, que o A é 0 também. Então, a linha é 0 também. Esse daqui a gente escolheu. Esse daqui aconteceu. Tá? O C', essa expressão aqui, substitui os valores de A, B, C, S e C, dá isso tudo, faço a conta, resultado 25 para C'. Continuo aqui, faço a expressão para D, E e F, que não muda. Está aqui, ó. D deu menos 100 e, coincidentemente, deu 0 também, e o F permanece em 100. Ou seja, na nova coordenada x' e y', a cônica fica muito mais simples. Né? Tem vários coeficientes que zeraram aqui, além desse daqui que a gente escolheu, esse e esse daqui zerou. Tá? Então, a gente obtém essa equação aqui, que dá para identificar
visualmente como sendo uma parábola, né? A gente tem uma parábola aqui. Vamos ver como é que está disposta essa parábola. Bom, se você só quiser saber qual tipo, aqui você já descobre, tá? Na verdade, você poderia descobrir olhando só para cá, né? Só para o quadrático aqui, já muitas vezes já dá para descobrir. Então está aqui, descobriu que isso daqui é uma parábola. Ou seja, vou ajeitar ela aqui para a gente conseguir colocá-la na forma reduzida, né? Eu vou escrever esse 4 aqui na frente, tá? Com o sinal de menos. Então, menos 4 vezes isso daqui, né? X menos 1. E aí a gente vê que como é que é a forma reduzida. Ela, em geral, escreve-se assim. Uma das formas reduzidas é escrever assim. 2c x', né, igual a 0. Certo? Essa é uma das formas reduzidas da parábola. O que acontece? Esse 4 aqui, certo? É o menos 2 da forma reduzida, menos 2c. Portanto, c vale 2. Ok? Então, c vale 2. C é a distância entre o foco e a reta diretriz. Então, quando a gente volta na forma reduzida, o foco está na posição, está nas coordenadas c sobre 2. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Olha, eu começo do x valendo 1, onde x vale 1 é onde isso daqui vale 0. Tá? Então, o vértice dessa parábola aqui está aqui no ponto x' igual a 1. E ela está virada para lá, né? Então, o formato dela é uma parábola virada para lá. Tá? Um jeito fácil de enxergar é pegar essa expressão aqui e colocar assim. Tá? Aí dá para enxergar que a parábola está virada para lá, que à medida que o y cresce, o x fica positivo, porque esse número aqui é positivo, né? Então, e o foco está a uma distância 1 do vértice, movendo-se para lá. Tá? Então, a posição do foco é essa daqui. Nesse sistema x' e y'. Tá? E no sistema original, como é que ela está disposta, né, em relação ao sistema xy? Bom, se o cosseno de θ vale 4/5, então a gente usa a função arc-cosseno e descobre que θ é aproximadamente 37 graus. Ou seja, o eixo x' girou, ele é aproximadamente 37 graus no sentido anti-horário com respeito ao x. Tá? Então, esse desenho aqui, em relação ao eixo x, tem que ser colocado virado 37 graus no sentido horário. E aí dá o desenho, a parábola está aqui. Certo? Então, essa daqui ficou a aparência da parábola no sistema original. Ok? Muito bem.